E então, estão bem empolgados com as histórias da mitologia, né? Pois bem, aquele Olimpo que vocês estão construindo lá, uma árvore genealógica maravilhosa, que eu já vi algumas, vai continuar, tá? Vamos continuar. Mas ali, vocês viram que por enquanto a gente está falando de deuses. Mas quando vocês foram fazer as árvores genealógicas lá dos Zeus, não perceberam que já surgem alguns filhos com réis mortais? Pois como é que isso surgiu? Sempre existiram os seres humanos? Não. Eles têm a sua história, a sua origem também na mitologia grega. E eu escolhi hoje, para narrar essa história, duas formas. Uma é uma pequena animação, que vocês vão ver daqui a pouco, e a outra eu leio deste livro aqui, ó, que eu amo, Mitos da Civilização, do Luiz Antônio Aguiar. Ele conta alguns mitos da civilização a partir de grandes descobertas que o ser humano fez e de grandes conquistas da humanidade e como essas conquistas estão ligadas, por exemplo, e principalmente a mitos. Nesse livro, tem outros livros também, mas ele vai falar como surgiram as cidades, a arquitetura, a medicina, o teatro, o arroz, a metalurgia, o chocolate. E nós vamos ver também, não como surgiram os seres humanos, isso está dentro da história, mas de onde vem a história de que o fogo veio parar sob domínio dos seres humanos, porque o ser humano não dominou o fogo desde sempre e nem esteve aí desde sempre. O que é que a mitologia grega diz sobre isso? Então vocês vejam a pequena animação e depois a gente volta a conversar. Num tempo em que a espécie humana ainda não havia pensado em começar a escrever a história dos seus feitos sobre a Terra, num dos extremos do mundo, no Cáucaso, na região na época conhecida somente pelos deuses, desenrolava-se uma cena extraordinária que já se repetia pela eternidade. Primeiro o oceano, batendo no rochedo, começou a ferver. As ondas elevaram-se a uma altura imensa e, de repente, lindíssimas jovens, com corpos da cor do mar e túnicas feitas de espuma da crista das ondas, emergiram das profundezas e projetaram-se no ar. Suas feições traziam horror, elas sabiam o que estava para acontecer. E então o topo da rocha partiu-se com um estrondo e da fenda subiu uma fumaça com cheiro de enxofre e podridão. As jovens chamadas Oceânides, filhas de Oceano, o mais antigo deus das águas, emitiram um gemido e abraçaram-se. Por mais doloroso que fosse, haviam jurado assistir aquela cena todos os dias e em todo o universo era o único consolo do prisioneiro que logo surgiria. Elevado das profundezas tenebrosas da terra, onde ficava o Tártaro, o reino de tormentos no mundo subterrâneo, ao qual eram condenados os inimigos dos deuses, logo surgiu o prisioneiro acorrentado e teria início o seu suplício diário. O prisioneiro era um titã gigante, filho de deuses, primo das Oceânides por parte de mãe. As correntes que o prendiam à rocha, com os braços e as pernas esticados em forma de X, eram pesadíssimas e haviam sido feitas por Hefesto, o ferreiro dos deuses. Mesmo assim, o prisioneiro se debatia inconformado, tomado de brios, tentando rompê-las. Seu corpo já martirizado a eras sem conta, retesava-se enquanto ele proclamava novas acusações contra aquele que o acorrentara. Zeus, o senhor de todos os deuses.
O prisioneiro chamava-se Prometeu, um titã que teria criado a espécie humana. Os titãs haviam se colocado contra Zeus na guerra que determinou quem seria o rei do universo, com exceção de Prometeu, que ficara ao lado de Zeus. No entanto, muitas desavenças ocorreram entre os dois, e Prometeu foi sentenciado a um horror que criatura alguma jamais havia sofrido, e duraria para sempre, pois o titã era imortal. As Oceânides, em desespero, apontaram para o céu. Lá vinha o grande abutre. A ave, figura digna de pesadelos, com olhos frios e garras afiadas e bico voraz, pousou no tórax de Prometeu e logo rasgou o seu abdômen. Escute bem, rei dos deuses, gritou Prometeu. Só tenho a dizer uma coisa. Tudo que fiz, faria outra vez. Escutou bem? Faria tudo de novo. Lá no alto, os céus pareciam tremer. Pesadas nuvens prenunciavam uma tempestade que, na verdade, era a fúria congestionada do temido Senhor do Olimpo, a quem todos os deuses deviam obediência. Tanta raiva é porque havia no universo um ser, pelo menos, que não demonstrava nem medo, nem obediência em relação a ele. O bico da ave penetrou as entranhas de Prometeu. A dor formidável fez o titã gritar enquanto a ave devorava avidamente o seu fígado, que logo renasceria para saciar a fome da ave outra vez no dia seguinte, e assim para todo sempre. As Oceânides choravam, compadecidas e, ao mesmo tempo, oprimidas pela própria impotência, pois nada podiam fazer para findar esse terrível castigo. O abutre levantou o vôo com seu bico, e os céus continuavam revoltos. E o titã, semi-desfalecido de dor, esperava que a pedra o tragasse de novo para o Tártaro. Dessa vez, porém, não foi o que aconteceu. As Oceânides emitiram um grito de espanto. O céu havia se aberto de repente e raios de luz projetaram-se sobre a rocha, e então um ser grandioso, enorme animal dourado, com corpo de touro, garras de águia e cabeça de leão, desceu dos céus como se deslizasse nos raios luminosos. Prometeu entreabriu os olhos. Após um instante de surpresa e apesar da dor que ainda percorria seu corpo, seus lábios esboçaram um sorriso. A fera dourada deteve-se pouco acima do prisioneiro, flutuando no ar. Tenha piedade do nosso primo, ó rei dos deuses, disseram em coro as Oceânides, reconhecendo Zeus em mais uma de suas muitas formas. O animal bufou, fazendo a rocha do Cáucaso estremecer. Isso depende somente dele, disse com a voz ressoando como trovoadas. Prometeu revelou a criaturas inferiores segredos que deveriam permanecer de posse somente dos deuses. Ah, Zeus, quer que eu lhe peça perdão? Exclamou Prometeu, sarcástico. Por favor, primo, lembre-se de tudo que você já sofreu e o que ainda sofrerá, imploraram as Oceânides. Como não? Respondeu Prometeu. Aqui vai, então. O que eu roubei da forja de Hefesto para dar aos homens, o fogo que lhes iluminou as noites e as mentes e os fez começar a sonhar com o que poderiam realizar, o mesmo fogo que então, de posse dos homens, fez você, grande Deus, enciumar-se da criatividade e do engenho com que o utilizavam,
a ponto de tomá-lo de volta e me prender aqui, esse fogo, ó Zeus, tirano dos tiranos, eu o roubarei de novo, se você me soltar. E de novo o entregarei a essas criaturas que fabriquei do barro, e para quem o fogo é a maneira de deixarem para trás a ignorância, as cavernas, buracos e ocos de árvores, onde habitam com medo, e erguerem as mais radiantes civilizações. E as fará descobrir a guerra, respondeu a besta miraculosa, e também as chacinas, as atrocidades que cometerão umas contra as outras, o poder e a violência que somente o ser humano em todo este mundo pode deflagrar. É isso que você deseja para suas criaturas, Prometeu? Não é mais amoroso deixá-los na inocência? Ora sim e não. Eu não sou Zeus. Não tenho a pretensão de manter aqueles que eu criei aprisionados na incapacidade como meio de domesticá-los. Eu não quero que eles sejam meus reflexos, mas que descubram seus caminhos e encontrem meios de prosperar em felicidade e paz, mesmo que haja riscos. Se eu fosse Zeus, preferiria que eles fossem feras brutas, ridículas em suas faltas de habilidades. Preferiria vê-los em jaulas para o resto de suas existências. Inofensivas, mas igualmente idiotizadas, diante de um universo infinito de possibilidades. Mas como eu não sou Zeus, eu confesso meu crime. Não os criei para isso, disse Prometeu. A fera colossal bufou novamente irritada. Prometeu, ao contrário de todas as demais criaturas, falava gravando seus olhos nos olhos de Zeus. Jamais baixava a cabeça diante do Senhor de tudo, e embora acorrentado, suas palavras e seu tom de voz eram como lanças arremessadas contra a figura de Zeus, a figura que Zeus assumira para intimidá-lo. E digo mais, tirano, não está em seu poder me manter nesse suplício para toda a eternidade, como foi a sua sentença. Logo chegará o herói, destinado a me libertar, e não há como você impedir que isso aconteça. Sim, Prometeu. Sei que você tem o poder de ver o futuro, mas o que Zeus determina é passado, presente e futuro, e nada mudará o seu castigo até o final dos tempos. Você continuará acorrentado a essa rocha para sempre. Eu assim o ordeno, disse Zeus. Isso veremos, tirano. O animal bufou mais uma vez, causando tremores na terra e no fundo dos oceanos, e desapareceu em meio a trovões e relâmpagos. E então a rocha do cimo do Cáucaso abriu-se, pronta a mais uma vez engolir Prometeu. As Oceânides se agarraram uma à outra, chorando, apesar de tantas e tantas vezes já haverem testemunhado esse momento. No entanto, mais uma vez algo diferente aconteceu. Um ruído altíssimo, quase tão forte quanto os trovões de Zeus, se fez ouvir, e o Cáucaso estremeceu mais uma vez. A rocha, paralisada, como se estivesse ela agora com medo, deteve seus movimentos. A fenda que descia até a goela do Tártaro não se abriu desta vez. Alguém está subindo a montanha, gritou uma das Oceânides. Alguém tão poderoso que cada passo seu ecoa até o mais profundo da terra. Alguém que avança sem hesitar, gritou outra. A quem não atemoriza o fato de Zeus ter proibido qualquer mortal ou deus de aproximar-se sem a sua permissão.
Alguém que Prometeu sabia que viria, prosseguiu outra, algo que lhe foi anunciado por meio de uma das suas visões. Era outro gigante, carregando uma enorme massa de madeira e vestido com pele de leão. Em suas costas havia um arco e uma aljava com flechas, de tal tamanho e peso que somente ele, em todo o mundo, poderia manejar. Seu nome era Hércules. Quando alcançou o cume, ele prometeu trocar um olhar, somente um olhar, e o prisioneiro, em sua dor antiga, sorriu, e Hércules também. Com um único golpe, espatifou a rocha e as correntes que aprisionavam Prometeu. O titã mal acreditou ao se ver livre depois de tanto tempo. Um instante após, no entanto, pisou firme no chão de pedra e esticou o corpo, tensionando todos os músculos. Prometeu, com os braços erguidos, emitiu um urro. Foi quando as Oceânides, assustadas, apontaram o céu. E novamente baixava sobre eles o enorme abutre, já com seu bico aberto e emitindo um guincho poderoso, que por si só era capaz de paralisar o mais valente dos homens. Mas Hércules não era um homem comum. Deus imortal ao mesmo tempo, empunhou seu arco e disparou uma flecha com rapidez ainda maior do que a do pássaro que cortava o ar, arremessando-se contra eles. A flecha certeira atravessou o coração da ave, que se curvou, detendo o vôo e recolhendo as asas, antes de despencar no oceano. Contam as histórias que os sonhos guardam melhor do que as lembranças, que um dia, no futuro, Zeus e Prometeu hão de fazer as pazes. Mas antes disso, o Titã devolveu o fogo à humanidade. Depois ensinou-a a trabalhar o metal, a fabricar ferramentas, instrumentos, e toda uma era teve início para aqueles seres que habitavam a terra. Muitas das profecias de Zeus sobre as tragédias que viriam também da dádiva de Prometeu aos mortais cumpriram-se, inclusive a respeito do Titã. Com um pedaço da rocha a qual estivera preso Prometeu e com um fragmento da corrente, Zeus fez um anel e o deu a Prometeu, obtendo desse a promessa de que, ao firmarem trégua, jamais o tiraria do dedo por toda a vida imortal de ambos. E assim cumpriu-se a promessa de Zeus. Prometeu ficaria acorrentado àquela pedra para sempre. Pessoal, assim termina a nossa história de hoje. E é assim que, na visão da mitologia grega, os seres humanos ganharam de Prometeu o fogo. E essa é a saga. Essa é a história. Zeus, Prometeu, Hércules, personagens dessa história. E como vocês viram antes naquela pequena animação, tem também uma mulher chamada Pandora, que se casou, se tornou cunhada de Prometeu, se casou com o irmão dele, e que tem uma caixa misteriosa que vocês deveriam conhecer um pouco melhor. Mas isso já é outra história. Continuem trabalhando na genealogia lá, né? E lembrem que Prometeu entra muito bem aí também, né? Primo das Oceânides, um titã. Onde você colocaria Prometeu nessa história aí e o seu irmão? Tá bom? Até semana que vem. Um grande beijo!